O casamento cura a luxúria? Não, o casamento não cura a luxúria. O casamento é uma ajuda projetada por Deus para lidar com as paixões avassaladoras do desejo. Mas não há nada aqui que a Bíblia diga sobre uma cura total. Deus certamente projetou o casamento para enfraquecer as tentações satânicas em direção à luxúria, em direção ao adultério. Mas presumir que o casamento será uma solução completa para a luxúria é uma maneira errada de pensar sobre isso. Acima de tudo, o casamento exibe a visão gloriosa do amor de Cristo por sua igreja. Somente dentro dessa visão exaltada encontramos os efeitos sexuais práticos e essenciais do casamento. Novamente, o casamento não é uma cura para a luxúria, mas uma ajuda física para derrotar o pecado da luxúria. Assim como o sono adequado é uma ajuda para derrotar o pecado da impaciência. Como o exercício adequado é uma ajuda para derrotar o pecado da melancolia. Como caminhar ao ar livre é uma ajuda para derrotar o pecado do desânimo. As relações sexuais no casamento são uma grande ajuda na batalha espiritual contra a luxúria, contra o adultério, mas não são uma cura absoluta. Não é simplesmente uma liberação mecânica de uma válvula de pressão. Isso é uma verdade, mas não é a totalidade do que está acontecendo. Eu acho que nossa cultura, que prostituiu tanto para um casual ou um esporte de fim de semana, é muito difícil para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo aqui. Deus pretende, na intimidade da união física do casamento, que algo incrível, glorioso, belo e espiritual aconteça. Profunda afeição, intensificação de uma aliança, de uma união espiritual, vínculos pessoais insondáveis, isso é o que acontece. À medida em que crescem essas profundezas de união, tornam a pornografia e o adultério cada vez mais impensáveis, indesejáveis. Essa é a verdadeira glória das relações sexuais no casamento. A intimidade apropriada, frequente, satisfatória no casamento serve como uma proteção para diminuir a probabilidade, para diminuir a tentação da luxúria, da fornicação, do adultério e tal. Não são uma cura. A cura está em Cristo substituindo desejos maus pela satisfação que Ele nos traz. Mas, de fato, o casamento nos ajuda na luta contra isso. Olha, se fosse uma necessidade fisiológica, então nós teríamos aqueles indivíduos que não se casam, os indivíduos que são celibatários, os indivíduos que são viúvos, e alguns são viúvos ainda jovens, ok? Nós teríamos essas pessoas morrendo de inanição, né? Ou com crises de abstinência tremendas, porque afinal de contas estão privados de uma necessidade. Um problema que nós vivemos hoje é que nós confundimos prazeres com necessidades. Nós confundimos desejos com necessidades. Então, ele pertence a esse campo dos prazeres, né? Ele pertence a essa esfera dos desejos. Nós falamos de desejos e é exatamente isso. Ele tem a ver com a nossa vontade, com algo que nós buscamos, que é agradável, que é desejável, por isso um desejo. Mas ele não é uma necessidade. O problema é quando nós pegamos desejos legítimos e nós os transformamos em necessidades absolutas, é que nós passamos a criar um ídolo. Todo desejo legítimo, que é transformado em um desejo último, um desejo absoluto, um desejo irrecusável, um desejo necessário, sem o qual eu não vivo, eu transformei aquilo que era legítimo. No caso do um presente de Deus para nós. Eu transformei ele em um Deus, em função do qual eu vivo e sem o qual eu não vivo. Isso é uma distorção. Então nós precisamos entender, isso é bom. Ele é um presente de Deus, certo? Faz parte do campo dos desejos, faz parte do campo dos prazeres, mas ele não é uma necessidade. Nós podemos viver sem ele. Bem, vamos lá, eu vou dividir essa resposta em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre a questão do desejo, e depois eu vou falar sobre a questão da frequência. Quanto mais, mais, quanto menos, menos, tá bom? O desejo é o seguinte, a não ser que Deus dê ao indivíduo uma vocação para o celibato, o que não acontece com a maior parte da população, graças a Deus, porque senão nós não teríamos novos habitantes surgindo com a proporção necessária para a Terra continuar sendo povoada, tá bom? Mas, a não ser que Deus dê a você um chamado, um dom de celibato, é natural que à medida em que você cresce, à medida em que você se desenvolve, à medida em que você adentra ali o início da sua vida adulta, que já começa na adolescência, você tenha o desejo
por quê? Porque esse desejo faz parte daquilo com o qual Deus já nos fez. Nós somos feitos, nós somos projetados para, em determinado momento, todos nós, seres humanos, termos desejos. Sentirmos ali certa atração, um desejo por estar com pessoas, certo? E isso deve ser canalizado para que nós possamos obedecer a Deus e dentro da aliança do casamento, podermos então satisfazer esse desejo. Então esse desejo, ele vai ter em todos os indivíduos que não foram dotados por Deus com o dom do celibato. Todos vão ter. Agora a questão é o seguinte, uma vez que todos nós temos esse desejo, como é essa dinâmica? Quanto mais eu faço, mais eu quero. E quanto menos eu faço, menos eu quero. Olha, a primeira parte é verdade. Quanto mais você faz, mais você quer. Por quê? Porque ele envolve elementos químicos do nosso corpo, né? E aquilo que nós chamamos de ápice, né? De clímax, de orgasmo e tal, isso tem a ver com reações químicas que nos fazem ali encontrar um grande êxtase de prazer e que o nosso corpo ele vai naturalmente querer repetir a dose, tá bom? Dentro do casamento isso é uma bênção, porque o cônjuge sempre vai procurar o outro. Fora do casamento, essa pessoa vai virar uma ninfomaníaca, porque ela vai ter que o tempo todo estar fazendo, tá bom? Veja, Deus criou para ser uma bênção, dentro do casamento isso será ótimo. Agora, o contrário, quanto menos vezes, menos desejo. Aí depende da situação. Por quê? Porque, como a gente disse, o desejo nunca vai chegar no zero. Nunca. Por quê? Porque Deus nos fez com desejo, certo? Pessoas adultas que não são celibatárias terão desejos. Então, quanto menos vezes fizermos, sim, isso vai diminuir a nossa busca, mas não vai zerar. E aí pode acontecer aquela situação onde, uma vez que nós não estamos encontrando dentro das 4 linhas da aliança do casamento, e uma vez que o nosso desejo não é zerado, aí começam a vir, né, as tentações para o adultério, certo? Para os casos extraconjugais, porque o desejo continua em nós, certo? E uma vez que nós não o estamos tendo aqui, nós não iremos viver sem o desejo. Nós podemos não estar encontrando aqui, mas nós viveremos pressionados, tentados internamente, porque é algo que está em nós e o casamento deveria propor isso, e de certo modo isso está sendo negado a nós, a não ser por o caso de uma limitação física, uma doença, um acidente, né? Isso não deveria ser negado naturalmente dentro de uma relação. Então esse desejo nunca vai chegar no zero, e pode ser que ele acabe sendo extravasado para outros tipos de fora dos limites daquilo que Deus estabeleceu. Olha, é plenamente possível haver luxúria dentro do casamento quando os cônjuges, um deles ou ambos, eles estão ali com uma mentalidade orientada pela pornografia e não pelo conforme a Bíblia, e eles procuram no outro um tipo de satisfação que performances pornográficas iriam oferecer para eles. Nesse sentido, eles ultrapassam inúmeros limites de degradação do corpo, limites de querer ali quebrar a exclusividade de apenas um homem e sua esposa, né, o marido e a mulher. Então, todas essas rupturas que podem haver, essas distorções, elas também podem adentrar o casamento, certo? Aí entra o casal que ele quer fazer a sua própria versão de um filme pornográfico. Por quê? Porque está com a mentalidade pornografada. Isso é luxúria, isso é um impuro, e essas pessoas estão trazendo isso para a relação. Casais cristãos que acreditam que devem assistir pornografia para poder apimentar a relação entre eles, né? Você, homem que faz isso, você deveria ter vergonha. Você deveria ter a iniciativa de propor ali novos caminhos, de tentar inovar e encontrar prazer de maneiras que você talvez não tenha encontrado. Você não precisa de pornografia, você não precisa de luxúria para que isso aconteça. Em resumo, é possível um casal cristão ele estar ali permeado por luxúria na sua busca, certo? Então nós precisamos abandonar esses intrusos, essas distorções, né? Essa pornografia travestida de matrimonial, isso não é, tá bom? E nós precisamos entender que
entre o casal, ele pode ser divertido, ele pode ser intenso, ele pode ser altamente prazeroso, sem a gente precisar importar esses erros daqueles que estão lá fora.